Irmãos, a paz do Senhor. Quem está feliz aí, dá glória a Deus. Só quem tem certeza que Jesus está vivo, diga aleluia. Aleluia. Cante para sempre. Para sempre. Para sempre. Quem pode levantar a mão e declarar: ressuscitou? De novo, cante para sempre. A terra estremeceu. A terra estremeceu. Sepulcro. Nada vencerá seu grande. Levante a tua mão e declara: ó morte, onde estás? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Cante para sempre. A maior notícia de todos os tempos. Esta é a melhor notícia. O mundo está cheio de más notícias, mas a igreja está com a boa notícia do Evangelho, que é: Jesus está vivo. Aleluia. Vamos para a palavra de Deus, queridos. Evangelho de João, vamos continuar no Evangelho de João, capítulo 20. Aleluia. Só mais um pouquinho do retorno aqui, por favor. Vê se consegue chegar um pouquinho aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 20. Vamos ler a partir do versículo 1. Na hora que eu parar, os irmãos continuam a leitura, tá bom? No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e não, vamos de novo, todos juntos. Maria Madalena, lê conforme está no telão. Maria Madalena foi ao túmulo e vamos pular agora para o verso 4 para ganharmos tempo. Ambos corriam juntos. Quem é? Pedro e João, tá? Mas o outro discípulo, que é João, correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E baixando-se, mas Simão Pedro, seguindo-o, chegou depois e entrou no túmulo. Ele também 7. Então o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa, mas voltou com a certeza de que Jesus estava vivo. Queridos, o Evangelho de Jesus, na versão de João, nós temos na Bíblia os 4 primeiros livros do Novo Testamento.
o evangelho de Jesus. Todos nós sabemos, a palavra evangelho significa boas novas, significa boa notícia. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João relata sobre a biografia de Jesus. Biografia, a história de Jesus, seu nascimento, seu ministério aqui na terra e a sua missão, os milagres que ele operou, seu julgamento, crucificação, morte e ressurreição. Na força da expressão, nós fizemos os 4 evangelhos. No todo não está errado, mas o certo é que é um evangelho. E o evangelho, ele é de Jesus. A boa notícia é de Jesus. É Jesus, Jesus é a boa notícia. Então escute, então nós temos um evangelho em 4 versões distintas. Na versão de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Todos nós sabemos que dos 4, sequencialmente, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles não estão em ordem cronológica. Primeiro escrito foi Marcos, depois Mateus, depois Lucas e o último foi João, já no ano 95 depois de Cristo. João escreve este evangelho para provar que Jesus era o Filho de Deus, enquanto Mateus, que era um dos 12 apóstolos também, escreve para os judeus, provando que Jesus é o Messias prometido do Antigo Testamento. Marcos, que é o mais resumido, escreveu pela informação que teve do apóstolo Pedro, escreve para os romanos, mostrando Jesus como servos. Lucas, que era médico e historiador, que ele escreve o evangelho que leva o seu nome, e também o livro de Atos dos Apóstolos, ele escreve para os gregos, mostrando Jesus como filho do homem. João, ele com certeza teve acesso nos escritos de Marcos, de Mateus e de Lucas, e ele então começa a escrever aquilo que eles não relataram, mas que ele presenciou. Observe que 80% dos escritos do evangelho de João, nós não temos nem Mateus, nem Marcos e nem Lucas. Olha aqui, mas apenas João que relata. E todos nós sabemos, já disse aqui algumas vezes, repito, que o autor da Bíblia é o nosso Deus Pai, que usou, através do Deus Espírito Santo, escute, inspirou aproximadamente 40 escritores, que escreveram a Bíblia. Escrever escritores é diferente de autor, o autor é o Deus Pai. Quem inspirou os escritores foi o Deus Espírito Santo, num espaço de 1600 anos. Então tem escritor da Bíblia que nasceu 1000 anos depois do que um já escreveu, do que um nasceu, daquele já tinha escrito, nunca conheceu, e tudo que está escrito se completa, se complementa, porque o autor é Deus, o Espírito Santo que inspirou é o mesmo. Eu estou dizendo, Deus Pai é o autor, o Espírito Santo é um inspirador, e o centro de tudo da Bíblia é Jesus, aleluia, Ele é o centro da Bíblia. Podemos decorrer a Bíblia, os 66 livros de Gênesis, Apocalipse, que Jesus está intrínseco diretamente em cada capítulo. Só que João, especialmente os 21 capítulos, olha aqui, do Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, nós vemos Jesus intrínseco, não apenas no Evangelho de João no todo, como denominada nomenclatura, onde mostra ele como Filho de Deus, mas nós vemos Jesus especificamente em cada capítulo do Evangelho de João. O Evangelho de João é uma riqueza, uma profundidade. Vem para a escola dominical que estamos estudando, você vai aprender mais sobre o Evangelho de João. Escute, no capítulo 1 do Evangelho de João, nós conhecemos Jesus chamado como Filho de Deus. No capítulo 2, ele é o Filho do homem. No capítulo 3 do Evangelho de João, Jesus é o Mestre divino. No capítulo 4, Jesus, ele é o ganhador de almas. É o primeiro lugar que ele fala, no versículo 26, eu sou o Messias. No capítulo 5, ele é o grande médico. No capítulo 6, Jesus é o pão
da vida, já foi lido aqui nesta noite. No capítulo 7 do Evangelho de João, Jesus, ele é a água da vida. No capítulo 8, ele é o grande perdoador de pecados. No capítulo 9, Jesus, quando cura o cego de nascença, ele está dizendo: eu sou a luz do mundo. No capítulo 10, ele é a porta, ele é o bom pastor. No capítulo 11, Jesus é a ressurreição e a vida. No capítulo 12, ele é o grande rei. No capítulo 13, ele é o servo. No capítulo 14, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. No capítulo 15 de João, ele diz: eu sou a videira verdadeira. No capítulo 16, ele é o doador do Espírito Santo, oh glória. No capítulo 17, ele é o grande intercessor. No capítulo 18, ele é o sofredor modelo para nós. No capítulo 19, ele é o Cristo crucificado. No capítulo 20, ele é o Cristo ressurreto. No capítulo 21, ele é aquele que restaura o pecador arrependido. Quem pode levantar a sua mão e glorificar a Jesus nesta noite? Aleluia. Aleluia. Dentro disso, querido, nós vemos que cada um dos evangelistas dá alguns detalhes distintos sobre a ressurreição de Jesus. Mateus dá uns detalhes peculiares, você pode ler depois Mateus 28. Marcos dá outros detalhes, leia depois Marcos 16. Lucas, o médico amado historiador, dá outros detalhes diferentes, leia depois Lucas 24. E João capítulo 20, que é o que nós lemos aqui, fala alguns detalhes, e eu quero lhe atentar pelos detalhes da ressurreição de Jesus, em João capítulo 20, que João fala, e conectar com você aqui nesta noite, e trazer algumas lições para nós nesta noite. Observe que João está mencionando que apenas Maria Madalena vai ao sepulcro. De acordo com os relatos de Marcos e de Mateus, sabemos que tinha outras mulheres com ela, mas vamos nos deter aqui no acontecimento com Maria Madalena. Observe que do versículo 1 ao versículo 10, do capítulo 20, do Evangelho de João, João está mencionando pelo menos 3 personagens além de Jesus, porque Jesus é o protagonista aqui. Mas escute, qual que é os personagens além de Jesus e além dos anjos aqui? Ele está falando de Maria Madalena, ele está falando de Pedro, e ele está falando de João. Pedro e João eram um dos 12 apóstolos de Jesus. Então ele está dizendo que Maria Madalena chegou ao túmulo de Jesus, foi a primeira a chegar. Claro, de acordo com os outros evangelistas, tinha mais mulheres com ela, mas vamos deter aqui em João 20, Maria Madalena. Quando ela chega ao túmulo, o que ela vê? A pedra removida. Ela então fica apavorada, ou trêmula, ela então volta, e diz a Bíblia que ela vai ao encontro aonde estava Pedro e João. Ela sabia onde Pedro estava, ela sabia onde João estava. Ela vai até Pedro e João e disse para eles: a pedra está removida. Ela então não sabia que alguém tinha levado o corpo de Jesus. Escute, olha as suposições, preste atenção. Ela só viu, diz o texto, ela só viu a pedra removida, nada mais. Ela então supõe, levou o corpo de Jesus, roubaram o corpo de Jesus, mas ela não deu-se o trabalho, não teve de coragem de nem entrar no túmulo de Jesus. Ela só viu a pedra removida e deduziu isso. Pedro e João recebem esta informação, eles dois saem correndo juntos. A Bíblia diz que corriam os dois juntos, Pedro e João. Eu não sei se João tinha um corpo mais atlético do que o de Pedro, mas a Bíblia diz que João correu mais do que Pedro. Possivelmente Pedro talvez era mais gordinho, não tinha costume de correr. A Bíblia diz que os dois corriam juntos, Pedro e João, está aí no texto. De repente, João mais afoito, ou com o corpo mais atlético, ou com uma velocidade maior, João corre à frente e chega lá no túmulo primeiro do que Pedro. João chega primeiro. João vê a pedra removida, e João vê outra coisa. João vê além da pedra, João vê os lençóis de linho. Opa, Maria Madalena viu só a pedra removida, agora chega João. João, além de ver a pedra, vê os lençóis removidos também, mas ele também não entra dentro do túmulo de Jesus. Por último, chega aí o atrasado dos 3, chegou Pedro. Pedro talvez mais afoito, com a língua saindo pela boca, não conseguiu acompanhar João. João chegou primeiro e viu
pedra removida e viu os lençóis. Agora chega Pedro. Pedro chega e não quer saber de conversa. Ele vê a pedra removida, ele já chega entrando. Ele já chega entrando. Então, se Maria Madalena, quando chega, vê só a pedra removida, João chega depois, vê a pedra e vê os lençóis. Pedro chega por último, entra no sepulcro. Então, ele viu a pedra removida, ele viu os lençóis lá à parte, e viu o lenço dobrado à parte. Escute, o que isso tem a ver? O que isso tem a ver para nós, ou o que podemos aprender com isso? Permite-me pregar aqui agora, falar sobre metáfora, para que você entenda a mensagem de Deus para nós nesta noite, sobre esses detalhes específicos que João dá para nós. Observe, meu irmão, a vida, ela é progressiva. A vida é progressiva, e a nossa vida cristã, precisa de haver uma progressão também, dia após dia. Observe, Maria Madalena viu só a pedra removida, João chegou, viu a pedra e os lençóis, Pedro chegou, viu a pedra, os lençóis e o lenço. Tá, e daí, pastor, o que isso tem a ver conosco? Escute, a pedra removida já é um milagre. É bem verdade que a pedra removida é para que as pessoas vejam que o túmulo está vazio, que Jesus tinha ressuscitado. Jesus não precisava da pedra ser removida para ele sair lá de dentro. Óbvio que não. Tudo bem, ele pode ter esperado a pedra ser arrancada pelo anjo para ele sair. Mas lembra que mais tarde ela aparece para os discípulos que estavam reunidos no cenáculo de porta fechada, porque o corpo ressurreto de Jesus é o corpo que come favo de mel, come peixe e atravessa a parede. Esse é o corpo de Jesus, e você pode dar uma glória a Deus, porque é este corpo que nós teremos depois do arrebatamento. Quando a trombeta tocar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados, transformados, e encontraremos todos nos ares. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, com o corpo transformado. Não importa se foi sumido o irmão, a irmã, num avião da Malásia, não importa se é no Air France em 2009 que desapareceu no oceano, não importa se é como alguns irmãos que foram devorados por feras, por leões, ou por feras e animais, e não sobrou nada. A morte vai ter que dar o corpo dos nossos irmãos que morreram em Cristo. Eles ressuscitarão, terão o corpo transformado. E os que ficarmos vivos também teremos o corpo transformado. Corpo teremos este semelhante a esse de Jesus, que atravessou a parede e comeu ainda peixe assado, comeu ainda um favo de mel. Então eu estou dizendo que não precisava, obviamente, a pedra ser removida para Jesus sair de dentro do túmulo. Mas certo é, a pedra foi removida como prova, ou seja, externa, para que todos que passassem vissem, realmente, o corpo dele não está ali. Tinha guardas vigiando o sepulcro, mas o corpo dele não está ali, porque houve um terremoto, guardas caíram pelo chão, o anjo desceu, tirou a pedra para todos verem, sentou sobre ela. Tem um evangelista que diz que ele sentou sobre ela e disse: cadê a morte? O túmulo está vazio. Mas escute, para você dar glória a Deus, deixa eu falar sobre metáfora. Pedra fala de impedimento. Pedra na Bíblia, querido, fala de incredulidade, fala de barreira. Sim, pedra fala de incredulidade, de barreira, de impedimento. Poderia pregar aqui, como já preguei outras vezes, só sobre pedra na Bíblia, no sentido de impedimento, de incredulidade. É claro que em outra vertente, Jesus se coloca também como uma pedra principal, a pedra de esquina, o fundamento da igreja, o alicerce. Sim, mas eu estou falando num aspecto de impedimento. E todos nós já falamos com alguém um dia, mencionamos um ser humano dizendo: fulano de tal tem um coração de pedra, ou seja, ele tem um coração endurecido, incrédulo, ou seja, pedra fala de impedimento. Aí eu me lembro, meu irmão, do que Paulo disse, lá em Efésios, capítulo de número 2, e o versículo de número 14, ele disse: ele é a nossa paz, de dois povos, ele fez um só, na sua carne, derrubou a parede da separação que estava no meio, a inimizade
parede. Oh glória! Ou seja, o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, quando ele bradou na sexta-feira, tetelestai, está pago. Se é que tinha alguém no templo, o véu que separava o lugar santo do santíssimo foi rasgado, ou seja, a parede da separação foi derrubada. Então quando Maria vê a pedra removida, metaforicamente, simbolicamente, está dizendo, aquilo que separava a humanidade de Deus, a parede da inimizade, ela foi derrubada. O que separa o ser humano de Deus não é outra coisa a não ser o pecado, mas Jesus pagando o preço do pecado lá na cruz do Calvário, e sendo consumado com a sua ressurreição, a pedra foi removida. A pedra foi removida. Aleluia. Quem pode levantar a mão e dar glória a Deus? Porque seus pecados foram perdoados, seus pecados foi pago, a pedra foi removida. Está dizendo, não há mais separação entre nós e Deus. Não há mais separação entre nós e Deus. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus, a separação, a parede foi derrubada. Escute, olha aqui para mim. Se a parede foi derrubada, nós como igreja do Senhor e seguidores de Cristo, nós somos da mesma forma. Eu ouso dizer nesta noite, você tem coragem? Vai por mim, bata no peito assim, fala assim, eu sou parte da igreja de Jesus, porque a parede da separação foi derrubada. Então eu também sou derrubador de parede. É sim, nós como igreja do Senhor, nós não somos construtores de parede, nós somos derrubadores de muro e somos construtores de pontes. Tem gente que é construtor de parede, ele faz intriga, ele faz inimizade, ele fica com conversinha, ele fica no diz, ele fica construindo parede entre irmãos, entre o povo de Deus, ele fica construindo parede entre até família, entre pessoas no trabalho. Não passou pela cruz de Cristo, não creu na ressurreição de Jesus, não recebeu Jesus, porque quem está salvo em Cristo Jesus, ele não constrói parede, ele constrói pontes. Ele não constrói parede, ele constrói pontes. Deixa eu contar para você uma história que eu já ouvi há alguns anos, de dois irmãos que viviam numa fazenda herdada pelo pai muito grande. E nesta fazenda então vivia um irmão mais velho de um lado e o irmão de outro, e tinha um rio no meio então, que então separava aquela casa dos dois irmãos. E eles eram muito felizes, eram muito amigos, ambos eram melhor amigo um dos outros. Só que teve um dia, houve uma briga entre eles, houve então uma dissensão entre eles, e eles então ficou cada um para um lado. E de repente o irmão mais velho chega na porta de casa e está vendo a casa do irmão mais novo, mas está brigado, está chateado, está igual alguém já falou algum dia, não volto na casa de fulano mais, não converso com ciclano mais, porque quem está no pecado é assim, constrói o que? Parede e não ponte. Aí de repente está passando um marceneiro lá, está passando um carpinteiro por lá, e aí o irmão mais velho diz, faz o seguinte, faz um serviço para mim aqui, constrói uma muralha aqui, com essas madeiras que eu tenho aqui, porque eu não quero ver a cara do meu irmão, eu não quero ver a casa dele nunca mais, porque nós brigamos, e resolve aí que eu vou na cidade, a resolver umas coisas, à tarde eu chego, e acerto e pago o seu serviço. O senhor mais velho foi para a cidade, o irmão mais velho, o mais novo ficou lá. O carpinteiro então, ao invés de começar a construir uma parede, ele começou a construir uma ponte, que vinha da porta da sala de um irmão, até a porta da sala do outro irmão, e construiu uma ponte. Quando o rapaz chegou mais velho, sistemático, nervoso, disse, você é doido, pedi para você fazer uma parede, não foi uma ponte. E o carpinteiro ali tentando explicar de alguma forma, não te pago, pode derrubar agora. O que você fez? De repente o irmão mais novo, vem vindo, vamos supor o Edinho, o irmão mais novo, vem vindo Edinho, deixa a Bíblia aí, o irmão mais novo vem andando pela ponte, e ele já chega dizendo, ei meu irmão, eu sabia que um
um dia tu faria algo para nos unir novamente. Me perdoa, me dá um abraço aqui. Aleluia, obrigado, aleluia. E eles começam a conversar novamente. O carpinteiro está juntando as ferramentas para ir embora. E alguém diz para ele: fique aqui conosco. Você é a causa da nossa união novamente. Você é a causa da nossa união. Ele pega a ferramenta e diz: não, eu preciso de caminhar, porque eu tenho que construir mais pontes. Eu tenho que construir mais pontes. Eu estou dizendo que o carpinteiro de Nazaré, Jesus Cristo, construiu a maior ponte da humanidade. Quem pode adorar? Quem pode adorar? A pedra foi removida. Quem pode dizer: a pedra foi removida? A incredulidade foi removida. Maria Madalena viu, a pedra foi arrancada, a parede caiu por chão, a separação caiu. Nesta noite eu falo pela autoridade do Espírito Santo: parede da contenda, parede da dissensão, parede da inimizade, parede do disse ou não disse. É domingo da ressurreição. Cai por terra hoje, cai por terra. Quantos creem que a parede, que a pedra foi removida? Quantos creem que a pedra foi removida? Levante a tua mão. Levante a tua mão e por um minuto adora o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor. Não pode haver dissensão entre você em casa, entre você, meu irmão. Não pode haver dissensão entre ninguém. Caiu a parede, caiu a pedra, foi removida. Aleluia. Aleluia. Maria Madalena viu a pedra removida, não entrou no túmulo. Vai e fala com Pedro e João. Pedro e João vêm correndo. João correu mais do que Pedro, porque na vida às vezes é assim. Você começa junto com o irmão, com a irmã, e de repente ele te deixa para trás. De repente alguém decola mais. É assim, você começa o curso da faculdade junto. De repente um fica para trás e outro termina o curso. Não é assim? Às vezes, entenda que na vida, faz parte do processo da vida, nós temos que aprender a lidar com isso. Alguém vai correr mais do que nós. Alguém está mais preparado do que nós. Alguém vai andar mais depressa do que nós. Mas não é por isso que tu vai desistir. Pedro não parou no caminho nem voltou para trás dizendo: está vendo, meu amigo João me deixou para trás. Ele ficou para trás, mas permaneceu na marcha. João chegou primeiro. João chegou primeiro e logo após Pedro chegou também. Entenda, algum momento na vida, alguém vai ser mais rápido que você. Alguém vai correr mais do que você. Mas não desiste não, continue. Porque o importante não é chegar primeiro. O importante é aproveitar as oportunidades quando chegamos. João até chegou primeiro, mas chegou e viu só os lençóis. Não viu o lenço lá dentro, porque não entrou no túmulo. Pedro chegou depois, mas já chegou entrando no túmulo. Pedro foi o terceiro a chegar, mas foi o primeiro a entrar no túmulo vazio. Aleluia. Talvez em alguma parte da vida você não consegue chegar primeiro, mas quando tu chegar, você pode ter oportunidades e aproveitar que outros não aproveitaram. Pedro não chegou primeiro. Quem chegou primeiro foi Maria Madalena, viu só a pedra removida. Quem chegou depois foi João, viu a pedra e viu só os lençóis. Agora chega Pedro. Pedro viu a pedra, Pedro viu os lençóis. E se nós lemos o final do capítulo 19, nós vamos ver que José de Arimateia e Nicodemos usou os lençóis de linho. Para quê? Para enrolar o corpo de Jesus. E o lenço que estava lá, para cobrir a cabeça de Jesus. Esse lenço está muito grande, era menor, né? Mas tudo bem.
Então escute aqui o que isso quer dizer para nós. Os lençóis que encobriam o rosto e rolavam o corpo de Jesus, agora está lá um lugar à parte, porque Jesus ressuscitou e todos nós sabemos que o corpo de Jesus representa, tipifica a igreja de Jesus. Então se os lençóis estão julgados à parte, é porque Jesus ressuscitou, e na ressurreição de Jesus, surgiu então, iniciou ali o que Paulo chama na carta aos Efésios, do mistério escondido, o que é a igreja do Senhor. Oh glória, agora não está escondido mais, ali surge a igreja do Senhor Jesus, os lençóis estão à parte. O corpo de Jesus não precisa mais dos lençóis. Por quê? Porque através da crucificação, morte e ressurreição de Jesus, agora surge a igreja do Senhor Jesus. Então a pedra removida se fala do nosso passado, da vida incrédula, se fala da velha aliança. Olha aqui para mim, você entender, eu estou falando pedra removida, pedra, lençóis e lenço. O tema da mensagem é pedra, lençóis e lenço, porque a pedra removida, eu vou encerrar agora, fala da nossa vida de incredulidade, fala da nossa vida de separação de Deus. A pedra removida, ou antes dela ser removida, fala da nossa distância que tínhamos de Deus, por causa do pecado, do impedimento de chegar até Deus. Mas Jesus, com seu sacrifício na cruz, com a sua morte e ressurreição, a pedra foi removida, a incredulidade caiu por terra, a parede da separação foi caída. Se eu era para você dar glória a Deus, tudo bem, mas deixa eu repetir, a pedra removida fala do passado, porque a pedra fala da incredulidade, a pedra fala da separação que tínhamos com Deus, o pecado nos separa com Deus, mas pedra removida está dizendo, o pecado foi perdoado, a conta foi paga, o caminho está aberto, não tem mais impedimento. Se tu compreendesse isso melhor, tu levantava a mão e dava glória a Deus, porque tu dá glória e recebe glória, porque a pedra foi removida, não tem mais separação entre nós e Deus. Aleluia. Se a pedra está removida, então não construa pontes, não construa parede. Se a pedra está removida, não há separação entre gregos, entre judeus e gentios, é um povo só, a igreja do Senhor. Se a pedra está removida, não há dissensão, mas há paz e união entre o povo de Deus, entre aqueles que estão preparados para a volta de Jesus. Escute, eu estou dizendo, a pedra fala do passado, do primeiro passo da salvação, melhor dizendo, a pedra fala do primeiro passo da nossa salvação. Pedra removida, caminho aberto. Os lençóis à parte, fala do presente, a igreja do Senhor, o mistério escondido, que o Paulo chama na carta aos Efésios. A igreja do Senhor, ela ressurgiu junto com Cristo, é o corpo de Cristo, somos a igreja do Senhor, é o presente da igreja. Só quem é parte da igreja de Jesus, só quem é igreja, só quem é parte da igreja, levante a tua mão e dá glória a Deus. Agora o lenço à parte, e eu encerro dizendo, o lenço dobrado à parte. Quando Pedro entra, vê os lençóis jogados para um lado e o lenço dobrado de outro. Isso nos traz duas verdades. Primeiro, isso cai por terra a teoria de que o corpo de Jesus foi roubado, porque se alguém vai roubar o corpo, não vai ter o cuidado de colocar os lençóis de um lado e o lenço de outro. Como é que a pessoa arromba? Como é que faz? Sai o que? Tropeçando tudo, sai o que? Quebrando tudo, bagunçando tudo. Ninguém queria roubar o corpo de Jesus, ia ter o cuidado de deixar os lençóis de um lado e o lenço de outro. Não, isso quer dizer que a ressurreição de Jesus foi algo programado, foi algo organizado. Jesus está ressurgindo da sepultura, ele está dizendo, deixa aqui os lençóis e deixa aqui o lenço à parte. Por que ele deixa o lenço à parte? Escuta, na cultura judaica há o entendimento sobre o lenço à parte. O lenço à parte é a mensagem de esperança. O lenço à parte fala do futuro da igreja. O lenço à parte, presbítero Dinei, presbítero Carlos Henrique, é para encher o nosso
coração de alegria. Deixa eu repetir, o lenço à parte que Pedro viu, é a parte dentro do sepulcro. Pedro chegou por último, mas entrou primeiro no túmulo. Pedro chegou por último, repito, mas entrou primeiro, aproveitou a oportunidade. Antes de eu continuar pregando, deixa eu abrir um parênteses e dizer a palavra de Deus para alguém nesta noite. Não importa se tu está crente e tem pouco tempo, não importa se tu foi o último da tua casa a aceitar Jesus, não importa se tu foi o último a reconciliar com Jesus. O importante é você ter a ousadia que Pedro teve. Cheguei por último, mas vou entrar no túmulo. Cheguei por último, mas vou entrar no túmulo. O grau de revelação, ou de inspiração de Deus para a sua vida é de acordo com a tua ousadia, é de acordo com a tua fé. Se tu se concordar em apenas com o básico, apenas com o raso, é problema seu. Ativa a tua fé, vai mais fundo, vai mais profundo, que Deus tem experiência ímpares para você. Aleluia. Eu estou dizendo que a pedra fala do primeiro passo da salvação. Pedra removida, separação foi derrubada. Olha aqui, para você dar glória a Deus agora. Olha aqui para você dar um grito de glória a Deus. Os lençóis fala do ressurgimento ou do surgimento da igreja, porque a igreja é tipificada pelo corpo de Cristo. Diga comigo, pedra. Fala mais forte, pedra, lençóis e lenço. Lençóis fala do surgimento da igreja, o corpo de Cristo. Agora quando Pedro entra, o lenço está à parte. O lenço à parte é uma mensagem de Jesus para nós. Quando Pedro vê o lenço à parte, ele entende tudo. A Bíblia diz que João depois entra no túmulo e vê o lenço à parte. Diz aí João capítulo 20, versículo 10, versículo 9, ele crê e sai de lá feliz e vai embora para casa. Porque na cultura judaica diz que quando o judeu ele se alimentava, ele sempre ficava com lenço. É uma espécie de um guardanapo que se usa na mesa posta dos dias de hoje. E aí, qual que era a mensagem do lenço? Se quem estava jantando com o lenço lá, limpando a boca, limpando a barba, como era o costume dos judeus, assim, ter barba, quando ele ia embora, ele pegava o lenço e deixava assim, juntado. Deixava o lenço bagunçado. Aí o servo que ia arrumar a mesa chegava e dizia: opa, o meu senhor não vai voltar mais, porque o lenço aqui já está sujo e está bagunçado. Agora, se ele levantasse por um ou outro motivo e fosse voltar ainda à mesa, o lenço não estaria bagunçado, o lenço estaria dobrado e estaria à parte. Você está entendendo? Então quando Pedro entra no túmulo de Jesus, ele vê os lençóis de um lado e ele vê o lenço dobrado de outro. A mensagem que ele está dizendo é: Jesus realmente ressuscitou e ele vai voltar. E ele vai voltar. Quem pode adorar por esta mensagem? Ele ressuscitou e não foi embora para sempre. O lenço está dobrado. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. O lenço dobrado fala do futuro. O lenço dobrado fala da esperança. O lenço dobrado fala que a igreja está esperando a volta de Jesus. Se você crê nessa palavra, levante a tua mão. Fica de pé para adorar. Fica de pé. Aleluia, 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 aleluia. A pedra foi removida, os lençóis já estão do lado, a igreja do Senhor foi estabelecida. E o lenço está dizendo a mensagem de esperança. O lenço está dizendo: ele volta, ele volta, ele está vivo e vai voltar. Ele está vivo e vai voltar. Quem pode adorar com essa mensagem? Jesus está vivo e vai voltar. Jesus está vivo e vai voltar. Jesus está vivo e vai voltar para nos. Por um minuto fecha os teus olhos e glorifique ao Senhor. Exalte ao nome do Senhor. Crentes batizados com o Espírito Santo falam línguas estranhas. Alegra com essa notícia. A melhor notícia, a verdadeira notícia do Evangelho. A boa notícia é: Jesus está vivo e voltará. Jesus está vivo e voltará. Há esperança. Há esperança.
esperança está viva, a nossa esperança é viva e eficaz. Jesus está vivo e vai voltar. Por um minuto, aleluia, se possível levante a mão, ou com a mão abaixada, abra a tua boca e glorifique ao Senhor, exalte ao nome do Senhor, receba da graça do Senhor, receba da unção de Deus na sua vida. Alegra-te nesta noite com essa mensagem, alegra com essa mensagem de esperança. Alegra com essa mensagem de esperança. Ele volta para nos buscar. A nossa esperança é viva porque Jesus está vivo. Oh glória, oh glória. Vai, David, toca aí. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá teu grande amor. Obrigado, Jesus, porque a parede da separação caiu. Estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grau. Ó morte, ó morte, ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra abra a boca, cante, adore, Jesus está vivo e voltará. Nada vencerá seu grau de amor. Oh morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre. Cante, igreja! Pra sempre. Pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, Oh glória! ressuscitou, Oh glória! ressuscitou, pra sempre exaltado é. Pra sempre Ele vive e vai voltar. ressuscitou. Adore, glorifica, fala em línguas estranhas. Ele ressuscitou. 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 Ele ressuscitou. Ele está vivo e vai voltar, você pode alegrar. Escute, Débora, canta esse hino aqui antigo, ó, para nós encerrar, para o pastor celebrar a ceia. Eu estou dizendo, Ele ressuscitou e vai voltar. Muito em breve vai sair uma notícia que o povo desapareceu. Ele vai voltar. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Este povo
quem crê que Jesus volta para nos buscar, cante. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: Aquele povo foi embora pra Sião. Ei, jovem, vamos cantar assim, ó. Aonde está a juventude desta igreja? E as irmãs do círculo de oração, que a Deus sempre cantavam, e as crianças que cantavam, elas também foram encantadas. Só quem vai, joga a mão e cante.